paixão mundial, é difícil de explicar. E é o esporte número 1 do planeta, e no Brasil é muito popular. Te mexe com emoção. A taça do mundo é nossa, com brasileiro não há quem possa. Eita, esquadrão de ouro, é bom no samba, é bom no couro. É um caso à parte e deve ser tratado como tal. O jornalismo esportivo é uma área especializada. Eu acho que o principal conceito é que, antes de tudo, ele é jornalismo. E acho que deve ser levado dessa maneira, a sério. Alguns falam de eleições, outros falam de planos econômicos. Eu falo de campeonatos de futebol, de contratações de jogadores, de resultados de jogos. A gente também vive uma era de confusão do entretenimento com a informação dentro do esporte. Em geral, eu acho que quem trata de esporte e futebol no Brasil meio que idiotiza a plateia. O Brasil sempre teve esse problema, né, de a publicidade achar que o público que consome esporte não tem poder aquisitivo. Tem sido feito como negócio para atrair um grande número de pessoas. Quem gosta de esporte e futebol ou é moleque ou o cara que está preocupado só com isso na vida, o que não é uma verdade. Hoje em dia, o jornal que não tiver um site, ele ficou para trás, né? Hoje não tem como sobreviver só como jornal. Então, na verdade, a gente atinge públicos dos mais variados faixas, né, de idade, até porque a gente trabalha para muitos sites que têm públicos específicos desses sites, porque a gente funciona como se fosse um mercado de notícias. O público-alvo da internet, além, é claro, do torcedor fanático pelo seu clube, é o apaixonado pelo esporte. Isso não tem dúvida nenhuma, né? É a pessoa que gosta, principalmente hoje, é uma informação praticamente em tempo real, né? O público do rádio, com certeza, ele é um público um pouco mais velho, mas já está mudando com a chegada da internet. Hoje nós temos dois tipos de rádio, né? Tem a rádio convencional, que é a FM e AM, e tem a rádio web agora. É o ouvinte que gosta de informação e de mais emoção. Graças a Deus apareceu a internet para ajudar o rádio. Penso eu que o rádio seria eliminado pela televisão, porque hoje a TV transmite todos os jogos. Tem diversas camadas. Então, por exemplo, o telespectador que assiste o canal aberto, ele é mais diversificado. Aquele que tem a TV fechada, ele é um público mais segmentado, porque ele tem a disponibilidade, a condição de comprar um canal pago para esporte. E aquele que tem o pago do pago, que é o Premier, então é aquele que reclama quando você troca o nome do jogador. O jornal é um outro público, é um complemento, é diferente. Não adianta querer concorrer com a TV, porque não vai conseguir. A gente tem que fazer um jornal bacana no dia seguinte para agradar o nosso leitor. Porque é isso que o público quer consumir. O público quer ter aquela informação para sentar na mesa de um bar ou conversar com os amigos e ter subsídios para resenha, entendeu? É isso que a gente está acompanhando no comportamento das pessoas. É da paixão do futebol. O cara gosta de ver tudo do time dele, mesmo que ele já sabe quanto foi, ele já leu, já viu o gol, mas ele quer ler mais, ele quer ver tudo o que falaram sobre o time dele. Acho que esse é o grande apelo do impresso para o futebol. Falar de futebol e de esportes em veículos impressos está sendo cada vez mais difícil. O grande consumo hoje de informação esportiva é feito através dos sites e das televisões. O rádio ele te informa mais em menos tempo. Qual é a diferença do rádio para a televisão? A TV, você está vendo, a TV é o real. O rádio é fantasia. O rádio ele é mais romântico, né? Ele te passa um desenho, né? Assim, mesma coisa que você fechar o olho e eu te contar uma história para uma criança. Dá um bico nessa bola, joga essa bola para a lateral para a equipe da Ponte, fazer a cobrança lateral, cobrado, tem pressa, Cleiton. Eu acho que o grande trunfo da internet é a velocidade, que você tem tudo ao mesmo tempo. A internet traz esse imediatismo, você sai na frente porque a informação é o tempo todo sendo atualizada 24 horas por dia, e é uma coisa inesgotável, né? Tipo, é uma fonte de notícias. Por isso que cada vez mais a gente tenta usar as ferramentas que estão à nossa disposição, como o Twitter, como o tempo real, como o feed, porque você vai informando as pessoas em pílulas.
para depois você ter a informação mais completa. Não tem como você hoje ignorar rede social, pelo contrário, eu acho que você se aliar às redes sociais é fundamental hoje em dia. Até porque, se está na rede social, tem gente comentando sobre aquilo. A televisão tem uma importância gigantesca no futebol. A gente está falando de um veículo de comunicação que é a imagem, né? Hoje você tem uma transmissão com 15 câmeras, antigamente eram 2. Então a tecnologia, a evolução operacional é um negócio estrondoso, astronômico. Ninguém liga a televisão para ver uma coisa feia na tua casa. A questão da televisão, sim, a televisão ela não só cobre o evento, ela patrocina o evento, ela paga pelos direitos de transmissão. É normal que quem pague o dinheiro que a televisão paga tenha alguns outros privilégios. Mas tem regras, por exemplo, se você está num estádio de futebol, quem faz a entrevista primeiro e vai no gramado é a TV. O rádio, hoje em dia, ele está colocado em segundo plano. Então, a prioridade é da TV. A TV está primeiro. A televisão é comercial. Ela não é uma casa de caridade. Ela não é uma, né? Ela não faz benfeitorias. Então, é uma relação de causa e efeito. É uma relação de parceria, né? De troca. Eu pago, eu compro os direitos, eu te dou o dinheiro, você... Com o dinheiro que eu te dou, você toca o seu negócio e vamos colocar só a Série A do brasileiro. Você tem 20 clubes. Seguramente a receita que a televisão dá para esses clubes, ela é responsável pelo menos por ser a principal receita de 14, 15, 13 times. Sem a televisão, esses times dificilmente conseguiriam se manter. Eu acho que se há muita oferta de futebol é porque as pessoas consomem muito futebol. A linguagem não tem que ser da bola, nem do jornalista, nem do jogador, tem que ser a linguagem do público, a linguagem que o público quer. A indústria cultural em geral prefere que você entregue lixo para pegar mais gente. No caso do jornalismo impresso, o que faz a diferença é o repórter conseguir passar a avaliação dele para o jogo. Não só reportar o que aconteceu, quanto foi e descrever os lances. Clareza de ideias, escrever corretamente. Ficou uma foto muito bacana, você valoriza muito o texto. Um instante de 90 minutos, né? Mas que ajuda, complementa muito o texto. Eu acho que a foto tá na alma do jornal impresso. Eu tento narrar com mais emoção. Com o Reinaldo ganha essa bola para a equipe da Ponte Preta, faz o passe pelo meio. A linguagem muito coloquial. O torcedor de futebol, ele gosta de falar de futebol com você ou de te ouvir como se ele estivesse conversando. Quando eu vou narrar uma partida de futebol, eu imagino que todas as pessoas que estão me ouvindo, elas são cegas. Eu sou o olho delas. Na internet a gente tem uma certa liberdade em relação ao texto, né? Você tem aquele texto mais direto, que é um factual, contratou alguém, demitiu um treinador, aquilo lá que você precisa informar logo de cara. Aí você tem o texto básico, lead, sublead, sem muita enrolação. Também tem as matérias mais produzidas, né? Você não tem limitação de espaço para você esmiuçar, para você detalhar. O título é a porta de entrada para a matéria, né? A gente tem que ter a linguagem deles. As pessoas elas estão consumindo cada vez mais vídeos. É essencial, até mais que fotografia, eu diria. Você coloca um vídeo numa matéria, o alcance dela é muito maior. Hoje, internet sem vídeo não existe. Eu procuro narrar o futebol contando o que eu estou vendo. Eu valorizo muito a imagem, eu procuro deixar o telespectador do meu lado na cabine. Você não pode brigar com a imagem não pode estar mostrando uma coisa e estar falando de outra. Eu tenho um jeito de levar o programa que eu sei que a direção aprova, que é um jeito leve, é um jeito descontraído. Tem que ser algo tranquilo, porque está no fim do dia. Tem que trazer as notícias de uma forma light, com um tom de humor, de reverência. Sim, onde você pega os principais canais, eles têm muitas mulheres trabalhando, até apresentando o programa. Mas o universo do futebol ele é muito machista, né? Então tem preconceito sim. Já foi pior, mas ainda tem. Quando eu comecei há 17 anos, eu tenho plena convicção de que eu fui colocada para apresentar o Gazeta Esportiva porque eu era uma loira, bonita e que tinha um bom aspecto na televisão. Não pela minha perícia no assunto. Hoje eu sou uma perita em esporte. Eu dei uma entrevista outro dia e o menino falou: mas você acha que hoje ainda existe machismo no futebol? Eu falei assim,
Existe alguma repórter ou apresentadora que seja gordinha? Ou que seja feia e use óculos? Em compensação, homens que estão acima do peso, que não são bonitos e tudo mais, você tem aos montes comentando sobre esportes, mas a mulher que trabalha na área de esporte, ela tem que ser necessariamente bonita. Então ela tem que ser bonita e competente. A gente está chorando de rir. Rodrigo. A explicação do Rodrigo Bueno é a mesma, é a mesma coisa que ele dissesse não. Não. Mas o sentido é esse. O Edmundo estava certo. Ele fala que ele eu não estou certo, não. Vocês jornalistas estão certos. Não, você ouviu porque vocês estão certo. sempre contra. A última palavra tem sempre que ser do PVC. Não. Vai, PVC. Você já não mandou mensagem pro diretor lá e ele não te respondeu o que foi? A última palavra é nosso programa no domingo, Edmundo. Não, mas a última palavra tem que ser sempre a sua. Não tem. Porque você sempre questiona a minha opinião. Sempre é assim. Eu não sou contra a entrada de ex-atletas e ex-árbitros para comentar futebol ou para exercer qualquer tipo de atividade jornalística, desde que eles estejam preparados para isso. Esse é um universo que existe. Trabalho, apuração, checagem, até porque jornalista ganha muito menos do que jogador de futebol, do que ex-atleta, ex-árbitro. Se for por isso, eles não vão trocar de profissão. Eles só trocam porque não podem jogar mais. Então, muitos ainda sobrevivem por ser um nome, uma imagem que as pessoas param o controle remoto porque reconhecem a imagem. É complicado, né? Você falar de uma área que você não tem total conhecimento, né? Então, que todo brasileiro é árbitro de futebol, todo brasileiro é treinador, né? A parte prática também tem que ser levada em consideração, né? Porque é bem diferente a teoria da prática, principalmente no futebol. Porque o futebol hoje ele está muito dinâmico, muito rápido, porque a regra não é tão simples quanto parece, né? Tem várias nuances, várias situações que acontecem que só o cara que apitou e que conhece a regra vai poder analisar e comentar. É outra realidade. Eu acho que a gente tem muito que colaborar. É difícil você pegar um jornalista que foi árbitro ou vice-versa, né? Eu acho que as emissoras exageram. Eu acho que nem todos... Não é porque você foi um bom jogador que você é um bom comentarista. Eu acho que o que capacita as pessoas a trabalhar é, antes de tudo, a prática. A faculdade te dá outras ferramentas, te dá a convivência, a vivência acadêmica, te dá noções de ética e de limites da profissão que eu acho fundamentais. A cabeça de um jornalista não é a mesma cabeça de outros profissionais. O jornalista ele tem que ter 3 ferramentas que não podem deixá-lo de forma nenhuma. Se ele perder uma das 3, ele é capenga e ele cai. Credibilidade, responsabilidade e imparcialidade. Matérias sem a checagem ideal, sem o tempo ideal para fazer, as redações mais enxutas, acontece mais do que deveria acontecer. Independentemente da agilidade de informação, eu acho que assim, você prezar pelo rigor da apuração vai ser sempre o principal alicerce do jornalismo. Quem cobre jornalismo esportivo cobre qualquer outra coisa, pela própria dinâmica e bagunça que é o esporte, o futebol, principalmente no Brasil. Eu sou jornalista. Se eu tiver que trabalhar com economia, com política, ou com entretenimento, ou com esporte, eu tenho que me capacitar para isso. Você tem que ponderar algumas colocações, porque você sabe que o que você escreve pode refletir diretamente no comportamento de uma pessoa, né? O microfone, que é uma arma, né? Você é formador de opinião. Né? As suas opiniões, aos seus posicionamentos, tomar um certo cuidado com esse barril de pólvora, que é a paixão esportiva, a paixão futebolística, quem é irresponsável ao passar uma mensagem no ar. Então, acho que hoje essa é a grande preocupação do debate em cima do jornalismo esportivo.